Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de 2 Coríntios da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje nós estudaremos o capítulo 10. Os demais capítulos de 2 Coríntios e de 1 Coríntios estão disponíveis no canal. Então vamos a uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pelos ensinamentos que ela nos traz. Agora nós te pedimos, Deus, que você venha revelá-la a cada um de nós, na medida que nós precisamos aprender mais de Ti e também a colocar em prática aquilo que nós aprendermos, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura da palavra de 2 Coríntios, capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça que o meu objetivo seja de intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra, por cartas, estando ausentes, seremos também em ações, quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida do trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera da ação de outros. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Aqui Paulo começa, eu mesmo Paulo. Então aqui ele está dizendo assim, sou eu, o apóstolo Paulo, aquele que fundou a igreja, né? Aquele que iniciou a obra aí com vocês, né? E aí ele pede pela mansidão e bondade de Cristo. Aí lá no verso 2 é que tem o pedido dele. Eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês. Então a gente vê aqui que Paulo, ele pede, ele não exige. E ele pede pela mansidão e bondade de Cristo, né? Cristo, ele nos deu exemplo de mansidão, de bondade, né? A gente vê um exemplo de mansidão, né? Quando ele fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, ali ele está dizendo assim,
ele tinha mansidão para com os pecadores, ele tinha paciência, né? A mansidão, ela é o contrário de fúria repentina, de grosseria, né? Então ela significa afetuosidade, gentileza, né? E Cristo era isso. Mas a gente também sabe que tinha momentos em que Cristo tratava o pecado com rigor, né? Teve momentos que ele falou assim, raça de víboras, né? Parece um termo pesado, mas isso não dizia que ele não era manso, né? É porque ele estava tratando com rigor aquilo que é necessário. Assim como no templo, quando estavam fazendo comércio no templo, né? Ele chegou lá, expulsou as pessoas e virou as mesas, né? Mas ele continuava sendo manso e um exemplo para nós. Manso e humilde, aprendam de mim, né? E a bondade de Cristo, né? O maior exemplo de bondade de Cristo foi lá na cruz. Ele sofreu por nós, ele foi humilhado, ele fez tantas coisas naquele momento, tantas coisas ele carregou sobre ele, coisas que cabiam a nós, né? E o que ele fala, né? Para o Pai, né? Em relação àquelas pessoas que lá estavam, né? Ele fala assim, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então a gente vê, ele é um exemplo de bondade e de mansidão. E aí ainda no verso 1, ele fala assim, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês. E aí eu aproveitei e juntei aqui neste texto, para a gente trabalhar juntos, os versos 9 a 11. Porque eles têm similaridade, eles se complementam, né? Então, dos 9 a 11, o que Paulo falou? Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Agora o verso 1b, quando Paulo fala assim, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, quando ausente, sou usado para com vocês, isso provavelmente eram os opositores de Paulo que estavam acusando ele disso, em relação à segunda visita dele aos Coríntios, e aquela carta severa que a gente já falou em estudos anteriores. E aí no verso 9 ele fala, não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Então aqui ele está dizendo assim, o meu objetivo não é intimidar, mas é convencê-los, é vê-los transformados, curados, e eu não quero impor medo a vocês, mas eu quero que vocês entendam a palavra de Deus e sigam o que Deus quer para a vida de vocês. E depois ainda, estou com vocês, quando estou com vocês sou humilde e quando ausente sou ousado. E aí, no verso 10 aqui explica melhor, né? Eles estavam acusando Paulo, que aqui inclusive aparece entre aspas, né? As cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. E aqui a gente vê que eram alguns inimigos, não eram todos. Às vezes basta alguns para causar tumulto na igreja, né? Então alguns estavam acusando Paulo de inconsistência, de hipocrisia, e eles estavam contaminando isso na igreja, né? Então aqui quando eles falavam que por carta ele era ousado, né? Mas quando presente era fraco e desprezível, né? Provavelmente eles estavam querendo dizer, ele não tem uma boa oratória, ele não tem uma boa eloquência. Isso eram características que eles valorizavam muito, né? E, inclusive, em relação à aparência de Paulo, a Bíblia não cita, mas tem uns escritos que falam que Paulo era de pequena estatura, que era calvo, de pernas tortas, sobrancelhas cerradas, juntinhas, né? Nariz grande, ou seja, era talvez fora dos padrões que eles gostavam, né? Porque eles consideravam, né?
uma pessoa de boa aparência que falava bonito. Então, tudo isso estava colaborando para eles criticarem Paulo. Aí eles falaram assim, quando ele chega aqui, ele não fala nada, mas por carta ele fala. Aí vamos ver o que Paulo fala. E Paulo pede que não os obrigue a usar de ousadia quando for visitá-los, né? Então ele pede, se consertem antes, né? E Paulo finaliza ali no verso 11, né? Que ele é o mesmo em palavras, em ações, independente de estar presente ou distante. Era a coerência de Paulo, né? E aí os versos 2b e 3. Alguns nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Carne, ela pode ter 3 significados, né? A carne que envolve o nosso esqueleto humano, né? Pode ser a natureza humana, que não é a natureza divina, né? Ou, né, algo pecaminoso, corrompido, andar no pecado, né? Então aqui alguns julgam, a gente vê que alguns estavam julgando Paulo de andar na carne. Então esses adversários de Paulo, né, eles estavam acusando de Paulo, dizendo que ele estava andando segundo a natureza humana e não segundo a direção de Deus. E Paulo continua, embora andemos na carne, né, é participar da existência humana normal, né? Mas ele continua, não lutamos segundo a carne. Esse lutamos, em algumas versões fala militamos, não guerreamos segundo a carne. Então Paulo aqui fala assim, eu não desempenho o ministério cristão com recursos meramente humanos, mas eu dependo de Deus, é tudo de acordo com a vontade de Deus. E agora os versos 3 ao 5, que são lindos, que são profundos, preste bem atenção. Eu vou reler o início. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo aqui reage às acusações usando metáforas militares. Ele fala de luta ou de milícia, destruir fortalezas, né, levar cativo, né? E ele defende-se argumentando que a natureza das armas são poderosas em Deus, né? Às vezes a gente vê um exército se preparando para uma guerra, mas a gente sabe que quando ele entra na guerra, ele já vem se preparando há muito tempo, né? E a guerra espiritual, as coisas espirituais também são assim. A gente tem que estar preparado. Deus nos escolheu para sermos soldados de Cristo, né? E o ministério cristão muitas vezes é uma batalha, né? Mas a gente tem as armas poderosas em Deus. Então vamos seguir. E agora vamos ver. Armas poderosas em Deus para... Então tem um propósito, né? Para destruir fortalezas. E o que são fortalezas? Ou muralhas em algumas versões, né? São ideias, comportamentos, crenças equivocadas que vão sendo construídas, muitas vezes desde criança, na mente humana, né? E elas, depois de estarem ali, essas fortalezas, elas impedem as pessoas de conhecerem Deus, ou até do evangelho prosseguir, né? Muitas vezes essas fortalezas são construídas de palavras, argumentos, cultura, né? Coisas, todas as coisas contrárias à palavra e à honra de Deus. E a Bíblia, às vezes ela fala de fortalezas ou muralhas como coisas boas ou ruins, né? A gente tem um exemplo. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus é nossa proteção. Então essa fortaleza é boa, né? Ele nos coloca dentro da fortaleza dele, né? E até as muralhas de Jerusalém, eles foram reconstruir, é proteção. E a gente sabe que lá tiveram muitas lutas, né, para essa reconstrução, né? Então, essas muralhas eram coisas boas. Mas a gente vê também casos como as muralhas de Jericó,
né? Ela teria que ser destruída para alcançar aquele território, né? E muitas vezes tem muralhas que precisam ser destruídas. As muralhas de Jericó foram destruídas através da perseverança, da oração, da fé. Eles ficaram rodando as muralhas, né? Então a gente vê que muitas vezes ali a gente vê foi o poder de Deus. Foram armas poderosas em Deus que fizeram aquelas muralhas de Jericó caírem, né? E depois, armas poderosas em Deus para destruir raciocínios falaciosos, e algumas versões fala de sofismas, né? São batalhas no campo das ideias. É sempre na mente que o inimigo tenta atuar, né? São padrões, pensamentos, filosofias, teorias, visões, né? O objetivo de tudo isso é cegar, né, os incrédulos, distorcer a verdade, disseminar o erro, né? Então são pensamentos, argumentos, tradições que às vezes parecem ter lógica. Às vezes assim faz todo sentido, às vezes assim é politicamente correto, é socialmente correto. Mas Deus, Ele quer a nossa atuação, o nosso pensamento, a nossa mente espiritualmente corretos, né? Então é isso que a gente deve buscar em Deus. E depois, continuando, né? Para destruir toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então a gente vê que essas fortalezas, né? Se levanta, né? A arrogância ou também a altivez, orgulho, né? Elas se levantam, ela tem um objetivo, né? Você vê, se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então, às vezes, isso aí são argumentos intelectuais, são raciocínios, autossuficiência humana. Às vezes a riqueza, o conhecimento, a sabedoria humana, a pessoa fala assim, não, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, né? Mas a gente sabe que a gente precisa dele. E muitas vezes essa falta do conhecimento de Deus leva a outras coisas, tem consequências. Às vezes são vícios, ansiedade, angústia, medo, raiva, solidão, tristeza e incredulidade. São todas essas coisas que à medida que vai se formando aquela fortaleza mental, né, ela impede que a gente consiga ter o melhor de Deus. E aí, por último, né, que fala aqui, ó, elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Então, as armas espirituais poderosas em Deus, elas podem libertar as pessoas, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, né? Então, a gente vê pensamento humano, e às vezes ele é cativo a alguma coisa. Tem áreas que a gente é cativo a uma coisa, outra, né? Mas geralmente é a verdade ou o erro, né? E o alvo do nosso inimigo, né, é cativar o nosso pensamento, a nossa mente, né? E nos impedir de conhecer e de recebermos o melhor de Deus. Mas aqui o alvo, né, é levar cativo, né, a Cristo, a nossa mente a Cristo, né? Então, com a conversão, as pessoas mudam completamente seu modo de pensar e passam a dirigir suas ações, né? A cada dia mais, é claro, né? Em obediência a Cristo, né? A gente sabe que o inimigo está ao nosso derredor. Ele tenta nos cativar, percebe? Cativo, né? Mas a gente tem que ser cativado por Cristo, ter a mente de Cristo, né? Aí é que a gente vai experimentar o melhor de Deus. E o 10.4 aqui fala, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, né? Então, quais são as armas poderosas em Deus? O texto aqui não fala quais são, mas em outros textos, inclusive de Paulo, né, ele vai citar. Então aqui eu escolhi 4 armas, as principais, são muitas, né?
Então, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, né? Essa não pode ficar de fora. É a própria palavra, né? É a oração, orar em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Perseverança, fé, a busca de Deus, né? Então agora nós vamos ver essas armas, né? Primeiro, a pregação do Evangelho, a palavra da cruz, né? E então, em 1 Coríntios 1,18, Paulo falou: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então aqui a palavra da cruz. E lá inclusive Paulo falava que pregava Jesus e este crucificado. Porque a gente sabe que Jesus nasceu, ele foi crucificado, ele ressuscitou. Então a obra completa é tudo isso. E saber que um dia ele virá nos buscar. E outro texto que fala disso é em Romanos 1,16a, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho é uma arma de Deus, é o poder de Deus para a salvação. E lá em Romanos 13, 12 a 14, né? Ele fala assim: revistamo-nos das armas da luz. E mais adiante ele fala: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que para usar essas armas poderosas em Deus, as armas da luz, a gente tem que estar conectado a Cristo, né? Então, primeiramente, uma condição, eu vejo como uma condição, é ter Jesus em nossas vidas, né? É revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E agora a gente vamos ver o texto de Efésios 6, de 10 a 18. A gente não vai ler todo, nem comentar todo, que é sobre a armadura de Deus. Eu escolhi 2 itens da armadura para fazer um breve comentário. E a oração, como eu já havia falado. Então começa o texto assim: quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente vê o mundo espiritual invisível, mas a gente tem a força do bem, as armas poderosas em Deus, né? Mas também aqui fala que tem as forças espirituais do mal, né? E aí o que a gente pode lutar, né? Contra isso, todos os dias, o tempo inteiro, né? Então, fala ali: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então aqui já fala do Evangelho. Agora, aqui fala calçar os pés. A gente não calça os pés para dormir ou ficar em casa, né? Mas a gente calça os pés para nossa caminhada cristã. Então ele fala assim: calça os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. E mais adiante ele fala: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A gente sabe que essa palavra, ela deve estar gravada em nossos corações, né? E a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Afiada dos 2 lados. Então a gente tem que estar com essa espada, né? No nosso coração, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então a nossa língua deve estar afiada com a palavra de Deus, né? A gente tem que ler, meditar na palavra, porque isso que vai nos alimentar e vai servir como arma espiritual, né? E depois, né, ele vai falar da oração, né? E a oração é quando, como, por quem orar, né? Então vamos ler: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui ele está falando todo tipo de oração, em todo tempo. Então é antes, na preparação, né? Na edificação, durante, depois.
todo tipo de oração, né? Tem oração de gratidão, tem oração da própria palavra de Deus, tem a intercessão, né? São tantas, né? E ele aqui fala na perseverança, né? A perseverança é outra arma. A gente vê o exemplo de Daniel, né? Deus falou para ele: eu vi sua oração desde o primeiro dia, mas houve uma resistência, né? Ele fala lá sobre o príncipe da Pérsia, né? Que é o próprio inimigo. Então a oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia. Ela demorou para ser atendida completamente, mas ela foi ouvida. Então tem resistência. Então a gente tem que ser perseverante. Outro exemplo de perseverança, né, é a viúva e o juiz iníquo. Ela todo dia ia lá, batia, né? Aí um dia ele falou assim: não quero mais ouvir ela todo dia aqui, né? E ele atendeu. Então a gente deve, com perseverança, a oração da fé. A outra arma nossa também é a fé. Então vamos prosseguir agora no verso 6. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Então aqui Paulo, ele queria primeiro consertar a igreja, para depois, juntos, fortalecidos, poder punir alguns que estavam causando alguns erros na igreja. Verso 7, né? Observe o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Então aqui Paulo estava dizendo assim: não são só vocês que são de Cristo, eu também sou. Mas eu acho que ser de Cristo é principalmente segui-lo e obedecê-lo, né? Verso 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Então aqui Paulo estava dizendo assim: eu tenho autoridade de Deus para edificar, para destruir e não me envergonho. E nisso eu posso sim me gloriar. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Então aqui Paulo está fazendo até uma sátira, dizendo assim: vocês estão se autoelogiando a si e aos outros. E inclusive no verso 18 ele fala assim: não é aprovado quem recomenda a si mesmo. Então a gente vê, Paulo tinha a recomendação de Cristo. Paulo era imitador de Cristo, né? E ele fala que a gente também deve ser imitador de Cristo, né? E principalmente conhecer a palavra, né? Que a gente sabe assim: errais porque não conheceis as Escrituras. Então o nosso parâmetro deve ser sempre as Escrituras. E aqui os versos 13 e 14. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estendeu até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Paulo, ele está defendendo o ministério dele, dizendo assim: quem me colocou neste lugar foi Deus. Quem delimitou foi Deus. Eu fui comissionado por Deus. Então ele falou assim: eu estou aí porque Deus me colocou. Não fui intruso como alguns de vocês. E aí mais adiante ele fala: à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras, né? Então aqui Paulo está falando de delimitação, de crescimento, de aumento da fé. E qual o objetivo disso, né? É para evangelizar além das fronteiras. Provavelmente esse texto estava se referindo à Espanha, mas a gente sabe que a gente tem muitas fronteiras ainda para ir além, né? Para evangelizar. Então, que nós possamos aprender com Paulo, né? Aumentar a fé para nos prepararmos
para ir além. Para finalizar os versos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Então aqui, Paulo está falando, não se glorie em si, nem nos outros, nem dependa da aprovação dos outros. Aqui fala de aprovação, né? Que é passar pelo fogo. Mas glorie-se no Senhor. E quando ele citou esse texto, ele estava se referindo a Isaías 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor, não se glorie no sábio, nem na sua sabedoria, nem no forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Às vezes a gente vê que tem pessoas preocupadas se vai dar tempo de conhecer alguma cidade, algum local antes de morrer, né? Eu inclusive ouvi uma pergunta dessas há poucos dias. E às vezes a pessoa fala assim, não, antes de eu morrer eu quero conhecer sim. Mas aqui ele está falando que é para a gente se gloriar em conhecer a Deus. Porque se a gente visitou N cidades ou não, se a gente fez certas coisas na vida, a gente não vai levar disso. As pessoas falam, não, é isso que a gente leva. A gente não leva não, o que a gente leva é nossa vida com o Senhor. Então a gente deve se gloriar em conhecê-lo, em levar pessoas a conhecê-lo, né? Então o nosso ministério deve ser para glorificar a Deus. As nossas armas, os dons espirituais inclusive, devem ser para glorificar a Deus e não como medida de comparação, porque os coríntios estavam tentando se comparar, né? Quem era mais, quem era menos. Mas não, a nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Então vamos à oração final? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão valiosa, que tanto nos ensinou. Senhor, que nós possamos a cada dia mais dependermos de Ti, usarmos as Tuas armas, conhecermos mais a Tua palavra, orarmos mais, sermos perseverantes, Pai. E que nós tenhamos uma vida, Senhor, que glorifica a Ti, Senhor. Ensina-nos a cada dia mais isso, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém.